Eu te saúdo com a paz do Senhor. Qual a diferença entre ter fé em Jesus e acreditar em Jesus? E onde Deus está quando acontece uma catástrofe? Eu vou responder essas duas perguntas nesta aula, portanto, fique aqui comigo para que você assim compreenda num total a aula de hoje. Esta é a lição número 1 da classe de jovens, a realidade da fé cristã. Para esta aula, os hinos sugeridos são 242, 291 e 547. Texto principal. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías 55:3. Resumo da lição. A fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. Falando sobre ter fé, a Bíblia vai nos dar um oriente, algo importante acerca da fé, que está aos Hebreus capítulo 11, versículo 1. No entanto, muitas vezes falamos muito de ter fé no Senhor, acreditar em Cristo, mas qual é a diferença entre ter fé e acreditar em Jesus? Eu vou falar nesta aula a respeito deste negócio. E qual é a realidade da fé cristã hoje? Será que verdadeiramente a fé cristã está realmente fazendo parte da nossa realidade? Ou será que nós temos tendo fé lá no mundo? É muito interessante uma questão que quando você observa a identidade da igreja, a igreja ela tem uma identidade. As pessoas, outrora, talvez você não deve lembrar, não é da sua época, mas cerca de uns 30 anos, 35 anos, as pessoas quando estavam com alguma enfermidade, a primeira coisa que eles faziam era correr para a igreja para alguém orar para que Deus curasse aquela pessoa enferma. Hoje isso já é um pouco mais raro. Por quê? Porque a igreja perdeu a sua essência, perdeu a sua realidade de fé. A igreja, de fato, não digo num sentido geral, mas de uma forma clara, vemos que muitas vezes hoje as pessoas não têm mais a igreja como uma referência de fé. Por quê? Porque a pessoa que está dentro da igreja, o cristão, eu e você, por exemplo, o que fazemos? Nós damos legalidade ao mundo para não acreditar na igreja. Como fazemos isso? Quando nós falamos mal da igreja, por exemplo, para uma pessoa que não é cristã. Quando nós maldizemos o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso pastor, o nosso líder, a uma pessoa que não professa a mesma fé que a nossa. Isso nós estamos fazendo o quê? Dando legalidade ao mundo para não acreditar na igreja. É notório que a igreja ela terá falhas. Por quê? Porque ela é dirigida por pessoas e pessoas são falhas. Por melhor, vamos assim dizer, que a pessoa tenha uma boa intenção de fazer as coisas como devem fazer, sempre acontecerá um erro aqui ou outro ali. A grande questão é, será que nós estamos emprestando a nossa língua para difamar a igreja que nós estamos servindo ao Senhor? Estamos emprestando a nossa língua para difamar o nosso pastor, o nosso líder, a irmã do círculo de oração, a missionária? Quando o cristão quer fazer uma análise assim da igreja, quando algo está errado, o melhor a se fazer é falar com aquela pessoa que está fazendo algo errado, ou falar com uma pessoa, um pastor, por exemplo, mas jamais devemos falar isso para pessoas que não estão no nosso convívio de fé. Por quê? Porque isso abate a realidade da fé cristã. Porque as pessoas vão pensar, se até essa pessoa que está na igreja não tem fé na igreja, não acredita no que a igreja está pregando, por que eu vou crer? Então a igreja ela perdeu essa identidade. E é muito interessante também ressaltar uma outra questão sobre isso. O que enfraquece a igreja não é ou não são outras religiões, o budismo, por exemplo, o hinduísmo, né, a pessoa que é kardecista. O que enfraquece a igreja é o cristão que dá legalidade, porque de modo geral, dificilmente você vai ver uma pessoa não cristã falando mal da igreja, desde que ela tenha uma referência. Agora, se ela não tem referência nenhuma, é claro que ela vai falar mal da igreja.
da igreja. Porque até o povo que está dentro da igreja fala mal da igreja. Então é importante que nós venhamos observar que a igreja, ela é, claro, do Senhor Jesus, mas ela tem um pastoreio. Esse pastoreio, claro, é por uma pessoa, e essa pessoa, ela é falha. Então todos nós somos falhos, pastores, líderes, missionários, missionárias, irmãs do ciclo de oração, regência, todos nós somos sujeitos a falhas. Agora, quando acontece esta falha, o que nós devemos fazer é se chegar a essa pessoa que está falhando e conversar com ela para que assim nós venhamos organizar o negócio, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Introdução. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que a distinguem no tocante à aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Por que a sua mensagem permanece relevante e necessária para os nossos dias? A fé cristã, qual é o que ela entra aqui nessa questão? Qual é a diferença que ela faz? Porque no Brasil hoje tem 2.240 seitas e religiões. Então são bastante religiões, né? Bastante seitas também. O que diferencia a fé cristã das demais? Isso aqui é uma pergunta que cabe e é muito importante, essa questão do que o que distingue uma pessoa de aceitar a fé cristã e uma que não aceita a fé cristã. Tem diferença? Então nós veremos, como a Bíblia diz lá em Malaquias 3,18, e vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não o serve. Quando uma pessoa está verdadeiramente servindo ao Senhor com seu coração, com sinceridade, e mais do que sinceridade, de uma forma correta, porque há pessoas que estão servindo ao Senhor até com uma certa sinceridade, mas está fazendo algo errado. Entretanto, quando nós vemos as pessoas ouvindo o Evangelho de Jesus, qual é a diferença daquele que ouve o Evangelho de Jesus e aceita e aquele que rejeita? A fé cristã, a realidade da fé cristã, na verdade, ela vai fazer a diferença entre a eternidade com Cristo e a eternidade sem Cristo. Entre outras coisas que eu vou falar na lição de hoje. Há algumas recompensas, né? Porque geralmente o jovem, uma das primeiras coisas que os jovens perguntam, e que é extremamente natural, todo mundo pergunta isso, mas de modo geral os jovens costumam ser mais apressadinhos nesse sentido, de perguntar, tá, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, mas o que eu vou ganhar com isso? E nós veremos nesta lição o que nós vamos ganhar obedecendo às ordens do Senhor. A origem da fé cristã, o cristianismo e sua origem. Tudo começou em Israel, onde Jesus trouxe seu evangelho por meio de ensinos acompanhados de milagres, curas, ressurreição de mortos e de perdão aos que se arrependiam de seus pecados. Portanto, Israel é o berço do evangelho, é onde nasceu, onde se deu origem ao evangelho. E de modo geral, quando nós vemos o início, vemos aqui como é que começou o Evangelho. O Evangelho de Cristo começou lá em Israel com milagres. E o que é milagre? Milagre é aquilo que você vive, algo extraordinário e que você não sabe explicar como aquilo foi feito. Por exemplo, quando uma pessoa está paraplégica, por exemplo, ou é uma pessoa coxo, né? Um homem coxo, por exemplo, e essa pessoa levanta no nome de Jesus, como você explica isso? Você não consegue explicar, você consegue perceber o milagre. Às vezes você recebe esse milagre, mas você não sabe explicar. Por quê? Porque o milagre é algo divino. Somente Deus sabe o que aconteceu ali, somente o Senhor sabe. E também tem a questão das curas, né? Existe a questão de milagres a milagre. O milagre ele é mais uma questão de sobrenatural, algo extraordinário, como por exemplo, uma pessoa que cresce uma perna maior do que a outra e se iguala à outra no nome de Jesus. O que é isso? Isso é um milagre. Quando é algo espantoso, é extraordinário, é fora da esfera da medicina, por exemplo, é algo extraordinário. E o que é cura? A cura, ela propriamente dita, é uma cura de um câncer, por exemplo. A pessoa estava com câncer e agora não está mais. Ou seja, aquilo ali foi uma cura. Ressurreição de morte, como aconteceu com Lázaro, por exemplo. Lázaro foi
ressuscitado. E também aqui é uma questão muito interessante, que é o milagre mais importante de todos, que é perdão aos que se arrependem. Ué, mas o perdão é maior do que o milagre de ser coxo, por exemplo, e voltar a andar? Sim, é maior. Por quê? Porque quando uma pessoa recebe um milagre, ele pode receber o milagre e não se arrepender dos seus pecados. Portanto, ele vai receber aquele milagre, mas ele não receberá Cristo como Salvador. Ora, se ele não recebeu a Cristo como Salvador, naquele grande dia, ele não estará nas mansões celestiais. Então, ele recebeu um milagre, ou no caso, uma cura, ou até mesmo uma ressurreição. Mas se ele não aceitar a Cristo como Salvador, não se arrepender dos seus pecados, ele não viverá o maior milagre da sua vida, que é o milagre da salvação. O Cristianismo e seu livro. Mas essa revelação deve estar disponível de forma escrita para que seja preservada a sua mensagem no discurso do tempo, além de lida, consultada e estudada. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você não precisa me responder. É só para você. Se você quiser responder também, fica à vontade. Mas você lembra do primeiro e-mail que você recebeu? Não digo da equipe do provedor, né, onde você fez, né, o Google, o Hotmail, né? Não sei, não é isso, o Yahoo, não é isso. Eu digo a primeira pessoa que te enviou um e-mail. Você lembra desse e-mail e você sabe, você lembra do conteúdo desse e-mail? Bom, se você não lembra, você deve fazer parte dos 99% das pessoas que realmente não se lembram. Mas observa bem, se na época da tecnologia, da informática, de uma forma nova, né, que isso aconteceu faz pouco tempo, alguns anos, você não se lembra do seu primeiro e-mail, imagina sobre a questão da Bíblia. Como nós iríamos lembrar da palavra se ela não fosse escrita para nós? Então, da mesma forma que nós esquecemos o e-mail com muita facilidade, eu sou da época das cartas, né? Recebia muita carta, por exemplo. Eu recebia, por exemplo, aqueles cartão de Natal. Olha que coisa, faz tempo, hein? Cartão de Natal, hoje em dia nem existe mais, né? Pelo menos nunca mais vi. Então, como é que faz para eu lembrar da palavra? Ela precisa estar escrita. E é por isso que é importante que esta parte nossa no cristianismo esteja no livro. Por quê? Porque se não estiver no livro, tudo se acabará. Eu vou falar uma coisa aqui mais prática com você. É claro que isso não vai acontecer. Deus não permitirá. Mas numa suposição, supondo que todas as Bíblias do mundo se acabassem, fossem queimadas, por exemplo, todas as Bíblias do mundo, não ficasse nenhuma no mundo inteiro, num espaço de tempo muito curto, o cristianismo certamente morreria, acabaria. Por quê? Porque nós, tendo a palavra do Senhor hoje, nós temos ainda uma certa dificuldade com alguns temas. Imagine se nós não tivéssemos mais os escritos da palavra. Nós não nos lembraríamos do que está escrito. Você pode talvez lembrar de um ou outro versículo, que talvez você sempre se lembre e tal, mas não da Bíblia inteira. Então, é importante que o livro, né, que é a Bíblia Sagrada, seja escrita. E é importante também que você, se possível, tenha a sua Bíblia no seu celular, o aplicativo de celular da Bíblia no seu celular também é muito importante, se bem que eu particularmente, eu não tenho o aplicativo da Bíblia no meu celular. Eu prefiro a Bíblia física. Eu sou do tempo mais antigo, então essa questão de tecnologia aí eu deixo aí para os jovens, eu fico meio perdido nesse negócio. Eu prefiro mesmo a questão da Bíblia física. Eu sou mais fácil de manusear a palavra com ela na mão do que no aplicativo, propriamente dito. O cristianismo e a sua mensagem. Mas não, eu não sou contra as pessoas que têm Bíblia no seu celular. Eu digo isso porque muitas pessoas que têm até um pouco mais de idade do que eu, tem essa questão de implicar, né, que os jovens hoje não levam a Bíblia para a igreja, só quer saber de Bíblia no celular. Bom, é verdade que os jovens hoje parece que perderam o hábito de levar a Bíblia para a igreja. Isso é importante porque no celular, ninguém, de modo geral, vai ficar no celular o culto inteiro para ficar lendo Bíblia, né? Não dá, você tem que prestar culto. Agora, no sentido físico, é mais fácil de você estar lendo a palavra durante o culto, que as pessoas vão ver que você está lendo a palavra.
Agora, se você estiver mexendo no celular, as pessoas não vão pensar que você está lendo a palavra, vão pensar que você está vendo uma outra coisa. Então, geralmente, as pessoas mais tradicionais costumam ter uma certa implicância com a questão da Bíblia no celular, né? Mas eu, particularmente, não tenho essa implicância, eu volto a dizer, eu prefiro mesmo a Bíblia física, mas não tenho nenhuma implicância com pessoas que tenham a Bíblia no seu celular. O cristianismo e sua mensagem. O cristianismo se baseia em algumas premissas bem simples e diretas. A primeira é que Deus existe e que criou todas as coisas. A segunda é que, ao criar o homem, o fez sem pecado. Foi Deus quem criou todas as coisas, o mundo inteiro, as estrelas, o sol, a lua, o sistema solar, a terra, tudo no que nela há, tudo foi criado por Deus. Deus é o criador de todas as coisas, ainda que as pessoas mal intencionadas da ciência falem o contrário, mas até a ciência, na verdade, prova que foi Deus quem criou o mundo. Mas, de modo geral, é importante frisarmos que foi Deus quem criou todas as coisas, mas Deus não vai ficar procurando uma forma para provar que foi Ele. Por quê? Porque Ele não precisa, porque Ele sabe que foi Ele. O importante é isso, Ele sabe. Agora, a pessoa quando crê no Senhor, precisa crer de uma forma espontânea. Deus não vai forçar ninguém para que essa pessoa creia que foi Ele quem criou o mundo. Deus não vai forçar esse negócio. Então tem que ser espontâneo. Por isso que a Bíblia fala muito pouco a respeito da criação, de como se formou. No entanto, a Bíblia fala mais sobre a redenção do homem. A Bíblia fala mais da salvação para o homem, né? A Bíblia fala mais no sentido do céu propriamente dito. A Bíblia se registra mais, tem mais importância, dá mais ênfase à questão não da criação, mas da coroa da criação, que é o homem, a raça humana. A Bíblia fala muito a respeito deste negócio, até porque, se a Bíblia fosse falar mais da criação, talvez nós não daríamos tanta ênfase para o plano da redenção. Talvez fosse por isso também, né, que Deus é conhecedor de todas as coisas, então Ele sabe o que seria, o que não seria. Agora, a mensagem do Evangelho é: Deus criou todas as coisas e criou o homem sem nenhum pecado. O homem não havia pecado no homem, não existia, tanto não tinha pecado que o próprio Deus ia no jardim face a face com Adão. Por quê? Porque não existia pecado para separar. Não é isso que a Bíblia diz? Que o que separa o Deus do homem é o pecado? E do que se queixa os homens? É do seu próprio pecado. Adão não se queixava de nada porque não existia pecado. Então Deus criou o homem sem nenhum pecado. Agora o homem se corrompeu. Aqui, quando se corrompeu, deu legalidade ao adversário para o adversário entrar, né, trazer o pecado ao mundo. Então, essa questão da legalidade é que é preocupante, como eu falei lá no início. Muitas vezes o cristão da legalidade para o mundo fala mal da igreja. Por quê? Porque o próprio cristão fala mal da igreja. Então é importante que nós venhamos compreender que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele criou o homem sem pecado. A fé cristã e os valores absolutos. A ética, o certo e o errado. Sempre que agimos em alguma área da vida, tomamos decisões que causarão impacto em nosso futuro. Somos forçados a avaliar com base nos resultados obtidos, se o que fizemos foi certo ou errado. Se falando sobre a questão do certo e o errado, os valores absolutos, eu vou falar uma coisa para você que é muito importante. Talvez seja uma das coisas mais importantes da lição de hoje, ou talvez a mais importante. Nem tudo que dá certo é certo. Tem muitas coisas por aí que dá muito certo, mas não é certo de fazer. E inclusive até no âmbito cristão, muitas pessoas fazem coisas dentro da igreja que dão certo em todos os lugares, mas não é o certo. Deus não vai aprovar esse negócio. E é importante que nós não venhamos nos apegar a resultado. O resultado pode ser um resultado bom para o homem, mas não é um resultado bom para Deus. Muitas pessoas se pegam em questões de números, por exemplo. Eu comecei a dirigir uma igreja com 100 membros, né? Aí, depois de um ano, eu devolvi a igreja com 300 membros. Olha que bênção, Deus está nesse negócio.
Pode não estar. Aquelas 200 pessoas que entraram depois que eu comecei a dirigir aquela igreja, ou aquele grupo de jovens, pode ser as 200 pessoas que estão perdidas, que não estão salvas, não houve arrependimento. Houve apenas um inchaço, né, vamos dizer assim, né? A igreja não cresceu, a igreja inchou. Então, não se prenda a resultados humanos. O resultado é Deus quem dá. A Bíblia diz que um rega, mas um planta, um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, quando você faz o trabalho correto, de acordo com o que a Bíblia diz, com o que a palavra do Senhor diz, ainda que não haja nenhum resultado aparente ao homem, o resultado é perfeito para o Senhor. Nota, por exemplo, que diz lá a palavra em Isaías 55:11. Diz que a palavra do Senhor não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. No entanto, muitas vezes, quando você fala da palavra, ela vai cumprir o que apraz ao Senhor, mas muito provavelmente você não vai ver o resultado. Por quê? Porque o resultado é para o Senhor, é o Senhor que faz crescer. É o Senhor quem dá o resultado. É o Senhor que é o dono da obra. Então, muitas vezes as pessoas se apegam e se enganam ou se deixam enganar por resultados. Às vezes você começou um trabalho agora, está aí 1 ano, 2, talvez como professor da Escola Bíblica Dominical ou como líder do departamento, e você não vê um resultado humano, um crescimento, por exemplo. Na verdade, o seu trabalho ali pode não ser para crescimento, mas para estruturar. Às vezes a igreja, o grupo, por exemplo, é um grupo pequeno ou um grupo grande, mas não é um grupo estruturado na palavra. Então o seu trabalho ali é o quê? É estruturar essas pessoas aonde? Na palavra. Então você não vai ver as pessoas crescerem no sentido de números. Você vai, digamos, vai pegar um grupo aí com 100 pessoas, né, 100 jovens, e vai continuar com 100 jovens. Aí você vai pensar, Deus não está nesse negócio porque eu não consigo fazer crescer. É Deus quem dá o crescimento. Você faz o que Deus manda você fazer. Então, não se apegue a essa questão de, que está dando certo em tal lugar, eu vou fazer aqui também. Não, nem tudo que dá certo é certo. A necessidade de um absoluto. Quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que se veja qual é a certa. A palavra de Deus é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser que é o certo é o correto aos olhos de Deus, independente da cultura em que o leitor da Bíblia se encontre. Isso aqui é uma questão muito interessante. O absoluto. O que é absoluto? É aquilo que é aquilo e acabou. Por exemplo, o fogo ele vai ser sempre quente, né? É uma verdade absoluta. Não existe um fogo gelado, um fogo frio. O fogo é quente. É o absoluto. Pois bem, quando há duas opiniões, quando você tem uma opinião, uma outra pessoa tem outra opinião acerca do mesmo assunto concernente à palavra, há de se valer o quê? Há de se valer, olha, você tem esse pensamento, eu tenho esse, e vamos ver o que realmente a Bíblia fala. Você começa a ver o que? As passagens paralelas àquele versículo. Por quê? Porque por conta disso, cada um faz o que quer da palavra, não tem uma verdade absoluta da palavra, é que acontece tantas heresias dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas interpretam da forma que quiser. Então a Bíblia ela é absoluta. O que a Bíblia diz que é e ponto. Não tem que acrescentar e nem tirar. Nós muitas vezes nos perdemos porque somos levados, por exemplo, mas o meu pastor disse isso. Mas a Bíblia diz aquilo lá. Não, mas o meu pastor é quem disse. E se o meu pastor falou, ele está certo. Mas a Bíblia está falando o contrário. Não, mas é o meu pastor. Não. Se o teu pastor fala uma coisa e a Bíblia fala outra, é a palavra. Tudo, absolutamente tudo é a palavra. Não dá para entrar em contradição com a palavra. Porque a Bíblia diz que aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Não dá para ter amizade com o mundo e amizade com Deus. Ou você vai ter amizade com um e vai ter inimizade com outro. Então, há uma necessidade de um absoluto. Você tem dúvida sobre uma questão bíblica? Converse com seu pastor, converse com o seu professor da Escola Bíblica Dominical, por exemplo. Peça direção ao Senhor. Mas se há uma discórdia, o negócio fica esquenta. É claro que existe uma outra questão aqui sobre a questão da questão teológica. Existem, de modo geral,
duas vias teológicas que a briga é muito acirrada, que é a questão do arminiano e a questão também do calvinismo. Isso aí é uma briga que não vai acabar nunca. Cada um tem um posicionamento. De modo geral, a Assembleia de Deus ela é arminiana, tem a linha arminiana. De modo geral, a presbiteriana, por exemplo, ela é calvinista. Então isso aqui é uma questão à parte. Isso aí tem que deixar com debatedores mesmo, pastores de ambas as partes, deixa eles se pegarem lá, porque o negócio ali é estreito. Mas, de modo geral, sobre, por exemplo, a questão da vida, aqui sim a Bíblia é absoluta. Qual é? É quando a sociedade fala uma coisa, a televisão fala uma coisa, as redes sociais estão falando uma coisa, mas o que a Bíblia diz a respeito do assunto? Aí você tem que se basear pela palavra. Aí não tem dúvida. Porque a questão do arminiano e do calvinismo, existe versículos específicos que vai defender a tese de cada uma. Então, vai ter sempre um que vai puxar para cá e outro vai puxar para lá. Então, essa aqui é uma briga à parte, uma questão teológica, e eu não entro nessa briga. Eu, particularmente, tenho a visão arminiana, mas eu não entro nessa briga aí. Mas aí o que acontece? Quando você vê a sociedade falando de uma coisa, mas o que a Bíblia diz? Aí você vai ter sempre que se basear pelo que a Bíblia diz. Mas a cultura lá é diferente. Não interessa a cultura. Se a Bíblia diz que é pecado e ponto. Mas você quer cultura? Não interessa a cultura. É pecado e ponto. Certo e errado. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Aqui é o que? Uma inversão de valores. E hoje, você jovem, eu tenho até um certo, eu não vou dizer assim, pena de você, mas porque fica meio estranho, né? Mas eu tenho muita solidariedade sobre você, porque você faz parte de uma geração muito difícil. A geração de hoje, dos jovens de hoje, é de uma inversão de valores que me assusta. Até pessoas dentro da igreja, né, principalmente homens, não vou nem falar tanto das meninas, mas principalmente dos homens. Os homens têm umas tendências hoje que eu olho, não é possível. Eu já falei aqui uma outra oportunidade, vou falar de novo. Eu era líder de jovens da minha igreja, e nós fomos para um ensaio de jovens, né? E o jovem aqui, jovem ali, aparece um dos jovens, com uma calça, e isso eu vou falar para você francamente, só para você ter uma dinâmica de uma coisa que não é de hoje, já fez um tempinho isso. Eu virei para ele e falei assim: ô jovem, onde você comprou essa calça? Não tinha para homem, não? Aí ele: que isso, irmão? Eu falei: irmão, isso aí nem mulher usa isso aí, cara. Olha a calça que você está usando. Isso aí, pelo amor de Deus, cara, tira isso, cara. Não vem para a igreja com essa calça mais não, cara. Nem queima isso. Aí nunca mais ele apareceu com aquela calça. Por quê? Porque é uma inversão de valores. Querem feminilizar, deixar os homens femininos. Os homens hoje dentro da igreja com calças apertadas. Que isso? Com pernas apertadas, coxas apertadas, fazendo sobrancelha. Que isso? Que negócio é esse? Isso é uma inversão de valores. Você que é um jovem, você se porte como homem. Você que é uma menina, é uma moça, você se porta como uma mulher, como uma jovem, como uma menina, como uma princesinha. Por quê? Para que você compreenda que o certo é você, menina, ser menina, e você, homem, ser homem. E ser homem aqui é no sentido amplo, e é interessante uma questão aqui. Você, jovem homem, você precisa ser homem, macho, e não machista. Você, menina, você precisa ser menina, uma mulher, mas não feminista. Porque são dois extremos completamente errados que não têm base bíblica, nem o machismo e nem a questão do feminismo. Então, vejam bem, o certo, o errado é errado. Você é da luz. Se você é da luz, por que você vai andar nas trevas? Por que você vai inverter o negócio? Se você é homem, você é homem. Ainda que as pessoas, mas isso não tem nada a ver. Para com esse negócio, não tem nada a ver. Para com isso, você precisa se portar como homem porque você é homem. Você se porta como uma menina porque você é uma menina. Porque eu tenho visto nas igrejas que eu frequento, e em alguns casos, até na igreja onde eu estou, eu vejo algumas situações que quando eu tenho uma certa liberdade com um jovem, eu chego para ele: olha, isso aqui que você está fazendo não está de acordo com a palavra, não. Essa roupa que você está usando, isso não é roupa de homem usar, não. Ainda mais homem cristão.
Para com esse negócio. Eu já vi, por exemplo, alguns jovens da igreja onde eu pertenço que eu tenho vontade de falar com eles, mas eu não tenho aquela liberdade. E me assusta muito a falta de postura. Por quê? Porque estão querendo, e estão de forma geral, estão conseguindo deixar o homem feminino. Não é assim. Quando eu era garoto, tinha uma música chamada do Pepeu Gomes, Masculino e Feminino. Ele dizia lá na música que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. O que é isso? O que é isso? Para o mundo, essa cultura é com eles lá, mas nós aqui não. Você é homem, se porte como homem. Corte o seu cabelo igual homem. Não fica com esses cortinhos de cabelo que aparecem aí, que só misericórdia. Corte o seu cabelo igual homem. E você que é uma menina, se a sua igreja permite você cortar o seu cabelo, corte o seu cabelo como uma menina e não como um homenzinho. Da mesma forma, o homem, eu me lembro que eu tinha um dirigente que infelizmente já dorme no Senhor, né? Eu digo infelizmente porque ele faz falta, né? Está dormindo no Senhor, está na benção. Ele dizia que aqui na igreja, isso tem uns 35 anos, eu vou excluir homem de cabelo longo e, menina, e mulher com cabelo curto. E ele excluía mesmo. Então nós devemos ser a referência. Lembra que você é o sal da terra? Você é o sal da terra. Você não puxa nem para lá e nem para cá. Você é aquilo que é o correto. A mensagem do cristianismo para os nossos dias. O cristianismo tem uma mensagem de esperança. Disse certo pensador que quando acontece uma desgraça no mundo, as pessoas tendem a perguntar: onde está Deus naquele momento? Onde Deus está onde acontece uma tragédia? A Bíblia menciona que haverá guerras, rumores de guerras e catástrofes, porque isso será o final, né, o sinal do fim. Agora, você já observou que as pessoas questionam aonde está Deus, a bondade de Deus, mas nunca questionam onde está a maldade do diabo? Ou seja, as pessoas questionam a Deus, mas não questionam o diabo. Questionam a bondade de Deus, mas não questionam a maldade, a perversidade do diabo. É como se o diabo está fazendo o trabalho dele, de fato ele está, mas as pessoas não se importam com isso, se importam mais na ausência da bondade. E onde está Deus quando acontece uma catástrofe? Lembra que eu te perguntei lá no início? Eu vou te falar. Deus está no mesmo lugar que ele está desde a antiguidade, desde a eternidade. Ele está no mesmo lugar. No entanto, quando nós nos afastamos do Senhor, o Senhor se afasta de nós. Lembra que a Bíblia diz? Chegai-vos a Deus e ele fará o quê? Chegará a vós. Então, se eu me aparto de Deus, Deus também vai se apartar de mim. Então, a minha vida vai ser uma catástrofe. Por quê? Porque eu não tenho a presença de Deus, eu não tenho a bondade de Deus na minha vida. Então, quando acontece uma tragédia, Deus está no mesmo lugar. Mas como estão as pessoas? As pessoas estão questionando o Senhor. As pessoas não estão se voltando para o Senhor. E verdade é que em alguns casos específicos, mesmo a pessoa debaixo da vontade do Senhor, vai acontecer tragédia na sua vida. Veja Jó. Jó era um homem temente, era um homem que verdadeiramente Deus deu testemunho dele, mas olha a tragédia que aconteceu na família dele, a catástrofe que aconteceu na família dele. Então, mesmo ele estando debaixo da potente mão do Senhor, aconteceu essas coisas. Mas veja que Jó não murmurou, ou melhor, não blasfemou contra Deus. Murmurar, ele murmurou, né? Mas ele não blasfemou contra Deus. Por quê? Porque ele tinha em Deus a sua firmeza. Então, Deus, ele nunca vai sair do lugar. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas, se eu me afasto do Senhor, o Senhor certamente se afastará também de mim. Então, eu vou ficar ali suscetível a qualquer tipo de tragédia que vai acontecer, porque eu não estou mais debaixo da potente mão do Senhor. Então, a resposta é: Deus está sempre no mesmo lugar. A questão é que nós não o procuramos. Nós não buscamos ao Senhor. Então, como nós não buscamos ao Senhor, e como eu falei lá no início, Deus é seguro de si, Deus não vai ficar tentando provar nada para ninguém. Se eu vou à igreja e presto um culto ao Senhor, o Senhor receberá o meu culto. Mas se eu presto um culto de qualquer maneira ao Senhor na igreja, Deus não vai aceitar o meu culto. Deus não vai mendigar o meu culto de maneira nenhuma. A salvação de Deus é para todos. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem,
Deus também proveu a salvação para todos por meio também de um homem, Jesus. É interessante que o homem, ou melhor, que o pecado entrou no mundo através de um homem, que no caso foi Adão. Mas a salvação de Deus é para todos aqueles que creem no Filho de Deus, que no caso é Cristo. De modo geral, Jesus é uma espécie de segundo Adão, de modo geral, para a gente entender. Por um Adão, o pecado entrou, por outro Adão, o segundo Adão, que no caso é Cristo, o pecado sairá. O Senhor Jesus, ele nos livra de todo o pecado. Ele repreende, ele perdoa os nossos pecados. Então veja que a salvação do Senhor para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que creem no seu Filho. Portanto, tem aí a salvação através do nome de Jesus. O rei está voltando. O cristianismo deixa claro que um dia o rei dos reis estará de volta, trazendo justiça e governando com equidade. É outra expressão também que eu não gosto também, é que o rei está voltando, ou Jesus está voltando. Por que eu não gosto muito dessa expressão? Eu prefiro a expressão Jesus voltará, o rei voltará. Por quê? Porque quando você fala o rei está voltando, dá a ideia de que o rei está vindo de algum lugar muito distante, vai demorar para chegar. E a Bíblia diz que será como um abrir e piscar de olhos, é muito rápido. Então eu prefiro a expressão o rei voltará ou Jesus voltará. Mas fica claro aqui a questão de que é uma questão pessoal, de fato Jesus está voltando, Jesus voltará, não vai dar no mesmo, mas eu é que tenho a questão pessoal de preferir Jesus voltará, ou o rei voltará. Mas qual é a mensagem aqui do Evangelho? E é a única mensagem do Evangelho, entre muitas, única não, entre muitas, que só existe aqui, a de que o nosso líder voltará. Nenhuma religião do mundo fala sobre isso. O espírita não fala que Allan Kardec vai voltar, ou que Buda lá no budismo voltará, ou qualquer outra religião. E ainda que diga, sabemos que não acontecerá. Agora com Cristo é diferente. Nós sabemos que ele voltará, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos, Mateus 25:13, né? Mas nós sabemos que ele voltará. Aqui cabe a grande questão da mensagem do Evangelho. Você está pronto para a volta de Jesus? Se Jesus voltar agora, você sobe? É uma pergunta muito séria. Por que é muito séria? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu subo. Fizeram uma enquete nas cadeias do Brasil e fizeram que cerca de 85% das pessoas que estão presas, que não são cristãs, que não têm Cristo como Salvador, elas acreditam de pé firme que vão para o céu. Olha que interessante. E quem é que vai para o céu na verdade? Para o céu vai quem não merece. E para o inferno? Para o inferno vai quem merece. Por que eu digo isso? Porque a pessoa que não merece o céu, ela vai buscar em Cristo arrependimento. Vai buscar em Jesus a salvação. Agora, quem merece o inferno não é nem a questão do merecimento em si, né? Apesar que todos nós não somos merecedores, na verdade, da graça, né? A graça é um favor imerecido e a graça, nesse sentido, é a salvação. Então, podemos sim afirmar que realmente o mundo merece o inferno, inclusive eu e você merecemos ir para o inferno. Olha que palavra dura, olha que palavra difícil. No entanto, nós, como cremos no Senhor Jesus, somos justificados pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos livrará do inferno. Por quê? Porque nossa fé está no Senhor. E eu já vou te falar a diferença entre crer e ter fé. Eu não esqueci. Então, é importante que nós venhamos fazer o quê? Glorificar o nome do Senhor. Exaltar o Deus da nossa salvação. Exaltar o Deus, o Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Portanto, a questão do céu, por exemplo, haverá 3 surpresas que todos nós sabemos. Quais são as 3 surpresas do céu? A primeira é quando você chegar lá. Você conseguir chegar aqui com esforço. Jesus me salvou. Como pode Jesus ter salvado uma pessoa como eu?
Isso aqui vai ser talvez a primeira coisa que nós vamos pensar quando chegar no céu, né? É a grande surpresa. Qual é a grande surpresa de estar no céu? De quem está no céu? Quando eu estiver lá. Por quê? Porque sei que eu sou falho, eu sou pecador. Então, quando eu reconheço que sou pecador e chego ao céu, eu reconheço que eu só estou ali não por mim, mas pelo Senhor. Foi Jesus quem me salvou. Eu não sou digno de ser salvo, mas o Senhor, por sua infinita graça, bondade, amor e misericórdia, Ele me salvou, morreu na cruz do Calvário por mim. Qual é a segunda surpresa? É aquela pessoa que você pensou, né? Aquela pessoa ali, aquilo ali não tem jeito para aquilo não. Aquela ali, não, aquilo ali, só misericórdia, só Jesus na vida daquela pessoa ali. Não tem jeito para ela não. E você chega lá e se esbarra com ela, já pensou que surpresa? Mas você aqui, você vivia uma vida toda errada, Jesus te salvou também. Olha que sim, essa é a segunda surpresa. E a terceira surpresa é aquela pessoa que você é crente que é uma pessoa salva na pessoa de Cristo e ela não vai subir, você não vai encontrar ela lá. Então nós devemos pensar muito a respeito da nossa salvação, ter certeza de que nós somos salvos. Eu estou salvo não porque eu sou merecedor, porque eu não mereço. Eu sou salvo porque o Senhor me justificou. O Senhor Jesus me perdoou de todos os meus pecados e eu vou para o céu porque o Senhor Jesus me salvará. Nós, humanos, nós não temos mérito no plano da salvação. Foi Deus quem criou o plano da salvação e Jesus executou o plano da salvação. E o Espírito Santo nos leva para a execução desta salvação quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas almas. Conclusão: diante do que foi visto, a fé permanece sendo a que possui a mensagem necessária para o homem moderno, um Deus de amor que envia o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê e que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra ele. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 55 que volte para o Senhor, que grandioso é em perdoar. Então, Isaías 55, 6. Então, nós devemos ter isso no nosso coração, saber que o Senhor Jesus, Ele grandioso é em perdoar, e Deus sempre tem o prazer de perdoar. Mas o que precisa para Deus me perdoar? Eu me arrepender de todo o meu coração. Quando eu me arrependo de todo o meu coração daquele pecado, o Senhor me perdoa. Porque a Bíblia diz, Provérbios 28, 13, que aquele que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia. Tem muitas pessoas que confessam o pecado, mas não deixam, continuam vivendo uma vida de pecado. E todos nós somos falhos, nós pecamos uma hora ou outra. Mas o importante é que nós venhamos não viver na prática do pecado. Eu pequei hoje, então eu pedi perdão ao Senhor, então eu não vou pecar mais. Então, nós devemos fazer esse esforço. Acerca da diferença entre crer e ter fé, muitas vezes nós falamos que é a mesma coisa e não é. É bem diferente. E vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, quem crê em Jesus, ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele crê que Jesus veio ao mundo. Ele crê, ele acredita, né, nesse caso, ele crê ou acredita que Jesus é o Salvador do mundo. Ele crê, acredita que Jesus cura, que Jesus opera milagres. Isso é crer. E ter fé? Ter fé é a sua fé está colocada em Cristo. Por quê? Porque a pessoa pode acreditar em Jesus, saber que ele verdadeiramente é Filho de Deus, mas a fé não está no Cristo. A fé está em outro lugar, ou em outra pessoa, ou não está em lugar nenhum. Então, ter fé é mais aquela ideia de que demonstra que Jesus é o meu Salvador. Eu tenho fé que Jesus me salvou. Então eu tenho fé em Jesus. Quando eu acredito que até que Deus criou, que Cristo morreu na cruz, mas a minha fé não está no Senhor. A minha fé está, talvez eu seja, é devoto que fala, né? Devoto de um outro santo, por exemplo. Ou seja, eu creio, vou dizer que Nossa Senhora Aparecida, o pessoal fala muito, né? A fé está na Nossa Senhora Aparecida. Ele até acredita que Jesus é o Filho de Deus, mas a fé está na Nossa Senhora Aparecida. Então veja como é que são diferentes. Crer e ter fé são coisas completamente distintas. E eu vou até acrescentar uma coisa aqui sobre a questão da confiar. Confiar em Jesus. Confiar em Jesus, o que seria? Eu falei sobre ter fé, sobre crer ou acreditar, que é a mesma coisa.
Agora, e confiar? Confiar é quando a pessoa fala algo para você e você dá credibilidade para ela, ou seja, eu confio no Senhor. Ele falou algo, então eu acredito que ele vai cumprir o que ele falou. Então eu estou confiando. Então confiar, ter fé e crer são coisas distintas, são coisas diferentes. Hora da revisão. Número 1. A fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca de sua chegada para salvar os pecadores. João 3,16. Número 2. A expressão cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam em Antioquia, cristãos, Atos 11:26. Antes, eles eram chamados de seguidores do caminho. Número 3. A Bíblia é o livro dos cristãos. Número 4. A ética é uma das áreas de pesquisa de filosofia que estuda o comportamento humano. Esse pode ser classificado como moral, imoral ou amoral. E todas essas classificações estão vinculadas à cultura e às crenças de cada povo. Número 5. A mensagem final do cristianismo se baseia numa perspectiva do reino proposto por Deus. Eu vou te falar aqui algo rápido aqui que é sobre a diferença entre moral, imoral e amoral. Moral é aquela questão de ser moralmente, uma pessoa que, moralmente falando, é uma pessoa de boa índole. Então ela é moral. Uma pessoa imoral é uma pessoa que não tem uma boa índole, é uma pessoa que não tem um bom caráter. Então aqui é a diferença entre moral é a pessoa de bom caráter e imoral é uma pessoa de péssimo caráter. Ela não tem moral. E o que é a moral? A moral é uma pessoa neutra, ela nem tem bom caráter e nem tem mau caráter, como por exemplo a questão das crianças, por exemplo. As crianças têm, de modo geral, as crianças são amoral, ou seja, elas são neutras. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que nós venhamos verdadeiramente viver a realidade da fé cristã, verdadeiramente ser fiel ao Senhor, ter uma vida cristã, a realidade da fé cristã, de fato, na nossa essência. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!